Olá, gente, eu sou a Aline de Sempre Nerd, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui então para dar continuidade ao projeto das leituras das obras do Isaac Asimov, que eu tô fazendo em parceria com o Rubens, do canal Ler Vicia. E a resenha que eu trago para vocês é As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov, logo depois da vinheta. Então, gente, As Cavernas de Aço é o primeiro livro da série dos robôs. Seguido pelo Sol Desvelado e Robôs da Alvorada, que já foram publicados pela Aleph. E o quarto livro da série, na verdade, ainda não foi publicado no Brasil. E também é o primeiro romance escrito pelo Asimov, se eu não me engano, né? O Asimov ele escreveu diversos contos para várias revistas de ficções científicas, mas romance, se eu não me engano, esse aqui é o primeiro dele, tá? Eu vou dar uma pesquisada, se não for eu vou deixar uma emenda aqui no vídeo para falar. E aqui então o Asimov, ele misturou dois gêneros que eu amo muito, né? O livro é uma mistura de ficção científica com romance policial. E para mim foi um casamento perfeito, ainda mais nas mãos de um gênio como Isaac Asimov. A história ficou uma coisa assim incrível, muito bem desenvolvida e muito bem executada. A ideia do Asimov foi muito bem executada, né? Como eu disse, ele era um gênio, dificilmente eu leio algum texto dele que eu não goste. Esse livro ele vai apresentar então as três principais leis robóticas que foram base para várias histórias que vieram muito depois do Asimov. Usa-se muito isso até hoje. E eu vou falar delas um pouquinho para vocês, porque são leis primordiais para o que acontece na trama, para desvendar o mistério, tá bom? Então a primeira lei é: um robô não pode ferir um ser humano, ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. A segunda lei: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Então essas leis são a base para desvendar o mistério que vai acontecer aqui no livro. Antes de entrar na história, eu quero explicar um pouquinho do universo, né, que o Asimov criou para contar essa história aqui. É possível pensar então assim nas ideias que o Asimov teve aqui para esse mundo que ele vai apresentar pra gente. Então aqui a história se passa no futuro, né? A gente não tem exatamente a data, mas é um futuro bem futuro. A população da Terra cresceu de forma desenfreada, assim, e não existe mais espaço. Dessa forma foi criado um sistema para que as pessoas pudessem otimizar esse espaço. Então as pessoas na Terra não vivem mais como a gente. Foram criadas tipo colmeias, então, por exemplo, e chamadas de cidades. Não existe mais, por exemplo, a cidade de Nova York, são chamadas de cidade, que são todas em volta, assim, em aço, né? Então viraram cavernas de aço, assim, não é como se fosse uma caverna. Todas as cidades foram cobertas com estruturas de aços, então viraram, né, essas cavernas de aços. Não existe mais a rua comum que as pessoas andam, são tipo esteiras, então a rua foi abandonada. Enfim, é tudo fechado, é tudo estruturado com aço, como eu disse, como se fosse uma colmeia mesmo, né? E as pessoas então não têm mais esse contato com o sol, com a natureza, a forma de viver, né? As pessoas agora, assim, elas vivem em prédios, mas não é como se fosse um apartamento onde cada um tem sua sala, sua cozinha. Não é assim. A pessoa tem lá o seu quarto e a sua salinha de estar, mas o refeitório é comunitário, então as pessoas não fazem mais a refeição em casa, né? As pessoas vão todas jantar no mesmo lugar, o banheiro também é comunitário. Então vamos supor, esse bloco almoça nesse refeitório, aquele bloco almoça naquele outro refeitório e assim por diante. A comida também agora ela é sintética, né? Por conta do crescimento, que a produção de alimentos não conseguia acompanhar, então é comida sintética, enfim. E existem alguns cargos e profissões que têm alguns privilégios. Por exemplo, de sexta-feira você pode jantar na sua casa, então você pode fazer uma comida na sua casa. Mas fora isso, é imprescindível que se você for comer, você vá para o refeitório. Você não pode ficar na sua casa e jantar e tudo mais.
Até mesmo assim, para ver filme, você vai numa área comum, onde vai estar passando tal filme, você vai assistir, você tem uma cota para ir. E fora da Terra existem os siderais, que foram planetas que foram colonizados por terráqueos. E assim, hoje não aceitam mais terráqueos. Eles vivem praticamente como a gente vive hoje aqui. Então eles plantam, eles colhem, mas eles não aceitam mais terráqueos. Eles têm... É como se fosse uma sociedade melhor, né? Eles não têm mais problema com doença e tudo mais. Então é como se fosse uma cidade evoluída. E os siderais, eles veem com bons olhos a inserção dos robôs no mundo. Eles acham que a Terra deve ter mais robôs envolvidos nas atividades. No entanto, o pessoal que mora aqui na Terra, né, nas cavernas de aços, eles têm muita resistência com os robôs. Os robôs são vistos como substitutos, então as pessoas têm medo de perder emprego, as pessoas agridem os robôs, enfim, não é visto com bons olhos, né? Tem muita resistência ainda. E os siderais, assim, eles acham, como eu disse, que os robôs devem ter uma vivência mais ativa na Terra. E uma das pessoas que está à frente para tentar implantar isso na Terra, né, essa convivência com os robôs, é assassinada. E eles passam a acreditar que tenha sido assassinado por um terráqueo. Né? E isso aí vai abalar, então, as relações diplomáticas da Terra com os siderais. Então, a gente vai conhecer aí o detetive Elijah, que é quem vai investigar esse caso, e junto com ele os siderais mandam um sideral para lá. Só que esse sideral que eles mandam é um robô. E o Elijah, ele tem muita resistência contra os robôs. Então os dois vão trabalhar junto para tentar desvendar esse assassinato. Gente, e assim, é um livro fantástico mesmo. É um livro super rápido de ler por conta desse mistério, assim, e de todo esse mundo que você vai vendo, né, de como a sociedade se adaptou e como isso tudo ficou, sabe, tem hora que parece sufocante morar numa caverna de aço. E você sente realmente esse medo dos robôs estarem substituindo os seres humanos. Isso tudo é muito bem, assim, aproveitado pela Isaac Asimov. Esses temas são muito bem trabalhados aqui. Então vai ter muita reflexão sobre tudo isso, né? Sobre o sistema de vida, sobre os nossos medos, nossos preconceitos. E, assim, o mistério aqui também foi algo muito sensacional. Ele vai tomando um rumo, você acha que é uma coisa, quando vai chegando no final você vê que é outra, sabe? Opa, peraí, eu achei que era essa pessoa e no fim não é aquela pessoa. É um livro sensacional, tanto na parte de ficção científica, por todo o mundo, toda a estrutura, todo o universo, todas as ideias que o Asimov conseguiu executar aqui, quanto pela parte de mistério, que é realmente algo que deixa o leitor instigado. Você quer saber o que aconteceu? Como eu disse, eu torno a repetir, o Asimov não tem uma escrita difícil, gente. Então quem tem medo de ler ficção científica, não tenha medo do Asimov. Eu falei que o Eu, Robô era um ótimo livro para começar, porque são contos, mas esse aqui também é. Se você gosta de romance e você gosta de mistério, esse é um excelente livro para você ler do Asimov. Porque tem essa facilidade de inserir a gente, né? Quem gosta de distopias também pode arriscar aqui. Não que esse livro seja uma distopia, não é isso, gente. Mas ele tem elementos aí de uma sociedade bem fechada, bem diferente da que a gente vive hoje. É um livro para mim 5 estrelas, mais um da Asimov que é 5 estrelas, mais um que é favoritado. Eu gostei demais. E fica aí então a dica do Isaac Asimov para vocês lerem, tenho certeza que vocês vão gostar. Mal posso esperar para começar o segundo, eu já vou ver se eu pego logo para dar continuidade nessa história. Eu não encontrei nada que eu tenha aqui de ponto negativo para mim, a narrativa está excelente. Os personagens são maravilhosos, até mesmo o robô, que é o R. Daniel Olival, é isso mesmo. Até ele é muito interessante, porque os robôs não têm esse sentimento, mas é legal ver como Asimov trabalha a relação dos dois e os pensamentos do Elijah, que é o nosso protagonista. Enfim, tem muita coisa interessante nesse livro e muitas questões filosóficas que o Asimov aborda aqui. Super recomendo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal do blog e até o próximo vídeo. Tchau!